Todo número tem direito a qualquer outro número como produto sexual. Em caso de ausência do produto sexual, leve este talão até os guardiães mais próximos. O número ausente será condenado no próximo dia da justiça? Meu Deus! Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Nós, do Zamyatin. A editora Aleph desenterrou esse livro dos confins da história, eu nunca tinha ouvido falar até o anúncio da publicação dele aqui no Brasil, mas ele é considerado a pedra fundamental da distopia, o livro que inspirou tantas outras obras que a gente curte tanto, como 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit, Jogos Vorazes e por aí vai. O livro foi escrito alguns anos depois da Revolução Russa e tanto esse quanto outros títulos da Zamyatin acabaram deixando ele ali numa posição um pouco desconfortável por lá. Ninguém mais publicava nada que ele escrevia, ninguém mais dava espaço para ele divulgar nada, sabe? Tipo, ele realmente morreu como um escritor. Por exemplo, existe uma peça que ele escreveu, que ele trabalhou nela por 3 anos intensamente e a princípio ele achava que aquilo finalmente ia calar todas as críticas a respeito dele, né? Dos ideais revolucionários dele, porque era uma peça comum. Ela inclusive foi elogiada em várias esferas, pessoas que diziam que tinha um alto nível artístico, que se equiparavam a muitas obras de Shakespeare, então ele realmente estava muito empolgado para ver essa peça rodar, já estavam ali rolando os primeiros ensaios, já tinha divulgação de cartazes na cidade, e foi banida. Nunca foi exibida pra ninguém. Esse foi o ápice do desgosto pro autor e foi principalmente o que levou ele a escrever uma carta pro Stalin pedindo pra morar fora do país. No Código Penal Soviético existia uma alternativa à pena de morte, que era a deportação do criminoso para outro país. E como ele já se sentia morto ali mesmo, ele queria tentar uma vida lá fora. Não quero omitir que a razão básica para minha solicitação de permissão para viajar ao exterior com minha esposa é a posição sem esperança de escritor aqui, a sentença de morte que foi pronunciada contra mim em casa. Essa carta para Stalin foi escrita em junho de 1931 e é um material extra que tem nessa edição aqui da Aleph. Essa perseguição toda e o esforço para derrubar a obra do Zamyatin faz a gente compreender por que ela não foi tão amplamente divulgada como aconteceu, por exemplo, com 1984. Se você curte distopia, se gosta de ver o circo pegar fogo, de ficar comparando a nossa sociedade com a que está sendo proposta no livro, Nós é uma boa leitura para você. O livro é narrado através das entradas do diário de um homem chamado D503. Ele é um engenheiro que vive pleno e feliz trabalhando para o Estado Único. Ele se dedica ao máximo como o Estado pede, faz de tudo para não ficar doente, como também é uma das regras do Estado, você não pode ficar doente. Ele tem a tabela de horas que ele precisa cumprir à risca, então ele tem o horário de acordar, de tomar banho, de tomar café, de ir trabalhar, o horário de voltar para casa, a hora de comer, a hora de dormir, tudo é muito controladinho. Ele só tem direito a 2 horas pessoais por dia, uma no meio da tarde e uma no final do dia. Ele e todos os outros vivem em casas de vidro porque não tem nada para esconder, né? Esse cenário elimina qualquer noção de individualidade. Então aqui nessas entradas, essas anotações que ele faz, ele vai registrando todos os pensamentos dele, mas tem até um ponto em que ele fala que na verdade não são só os pensamentos dele, são de todos os outros, porque todos têm exatamente a mesma cabeça, por isso o título Nós é o título que ele dá a essas anotações que ele tá fazendo. Aí você pensa, nossa, mas tem uma vida toda controlada assim, o cara deve ser mó infeliz, né? Não, inclusive o Estado diz que o conceito de infelicidade existe por causa disso, porque não tem alguém cuidando de você como eles estão cuidando. Então o D503 realmente não liga, ele inclusive não gosta dessas 2 horas pessoais que ele tem, que é onde eles podem baixar as cortinas do apartamento e fazer o que eles quiserem, sexo, por exemplo. Mas ele aguarda ansiosamente o dia em que o Estado vai controlar, inclusive essas 2 horinhas que ele tem pra ele. Então ele conhece uma mulher chamada I-330, vocês já devem ter notado então que todos os personagens aqui são identificados com uma letra, mais um número, e essa mulher começa a quebrar algumas regras, ela começa a pensar fora da caixinha, ela começa a não atender mais os horários que estão ali naquela tabelinha, ela começa a questionar e o cara fica horrorizado, ele não entende como alguém pode fazer isso ou por que faria isso. Ele não quer ser arrastado para isso de forma alguma, mas de certa maneira ele começa a ser levado pela I-330. E é muito legal ver como ele se sente doente, como se ele tivesse sido contagiado por alguma coisa dessa mulher, porque não tem outra explicação para ele agir do jeito que ele começa a agir. E foi muito legal ver como o autor foi colocando alguns elementos nessa história, como a busca de individualidade, quebra de padrões, de regras, fanatismo, uma certa cegueira coletiva que toma todo mundo, ninguém vê o que está sendo feito, então essas coisas são dignas de nota. E apesar dos capítulos serem bem curtos, porque são essas entradas do diário, ele meio que vai escrevendo todo dia um pouquinho, é meio demorado de ler, você investe bastante tempo tentando transpor as imagens que o autor muitas vezes não consegue descrever direito. Pode ser só uma impressão minha como leitora, pode ser que você tenha lido ou leia e discorde por completo. Foi um pouco travada essa leitura pra mim, acabei intercalando com outras coisas, mas eu gostei muito de ter lido e principalmente de ver essa realidade sendo colocada pra gente
gente de uma maneira que a gente percebe como é fácil perder a humanidade, como é fácil a gente se tornar robô, simplesmente seguindo as regras sem se permitir pensar fora da caixinha. E como é dolorido quando a gente age muito fora dos padrões e aí as pessoas acham estranho. Outra coisa também é que eu já tava um pouquinho saturada de distopias no mercado, mas já tem um tempo que não sai nada relacionado a isso, então nós meio que veio numa boa época, assim, eu já tava sentindo saudade de ver o circo pegar fogo. As obras mais atuais devem muito ao Zamiatin, principalmente em 1984, que eu acho que é o caso mais parecido, e o Orwell não fez sucesso à toa, tem coisas na mensagem dele que realmente transcendem barreiras de tempo, realmente fez muita gente abrir os olhos. Eu lembro que eu fiquei muito chocada quando eu li da primeira vez, e a forma como o Orwell escreve também é muito boa, eu pelo menos gostei muito, é um dos meus livros favoritos, mas tem algumas coisas que eu até considerei superiores em Nós. Tem um tempo que eu li 1984 também, mas eu achei o D503 fantástico, com mais coisas a serem transformadas a muito mais custo do que o próprio Winston. A I-330 também, porque ela não é só uma parceira sexual, ela tem inteligência, ela tem poder, ela é meio que o cerne das coisas todas. Eu sei que ela e a Julia são muito parecidas, mas no meu ponto de vista a I-330 parece que tem mais importância, tem mais peso. E o Zamiatin viveu num período complicado também, então a gente percebe que muitas das ideias que ele tem aqui, ele não tirou da cartola, sabe? São coisas que faziam parte da vivência dele em algum grau ou outro. Eu tava vendo por aí que existe um conto publicado em 1891 chamado A Nova Utopia, e ele tem vários elementos que a gente vê em Nós também, essa sociedade meio massificada, né? Que ninguém tem uma identidade realmente, os números gravados nas roupas, números pares para mulheres, números ímpares para homens, é a mesma coisa que tem aqui em Nós. Tem também uma questão relacionada a cirurgias para meio que remover as coisas que são perigosas em uma pessoa. Aqui, no caso, é a criatividade, lá é membros do corpo. Eu não li esse conto, mas eu conheci ele através da resenha das meninas lá do blog Universo dos Leitores. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem também. Então é aquela coisa, né? Uma obra vai influenciando a outra, a gente não consegue saber direito qual realmente foi o primeiro, porque parece que toda vez que a gente cava tem um mais antigo. Mas a gente pode sim reconhecer a importância de uma obra como essa, buscar para ler, tirar as próprias conclusões, porque sempre tem algo diferente pra gente extrair de uma leitura. Eu acho que é difícil todo mundo ter a mesma percepção do livro em absolutamente tudo. E livro assim também é bom pra gente ficar ligado, porque quando a gente começa a se reconhecer demais em um personagem ou numa sociedade descrita aqui, é porque a água já bateu na bunda faz tempo. Lá no blog eu vou deixar mais informações a respeito desse livro. Eu recebi ele em um kit muito maneiro feito pela editora Aleph, em parceria com a Amazon, foi onde veio a minha tábua de horas pra eu saber o meu horário certinho das coisas que eu tenho que fazer, o que significa que agora eu tenho 2 exemplares de Nós e um deles eu vou disponibilizar pra vocês. Então corre pro link que tá aqui na descrição do vídeo que vocês vão saber mais sobre como fazer, como participar e como ganhar o livro. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aí se você já leu, se quer ler, se, né, o que achou. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo.